Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo EPT, do Nem Céu Nem Inferno. Nós estamos na página 215, A Vida de um Casal, dedicado à educação pela liberdade. Então, vamos fazer a nossa prece, nos focando agora no nosso estudo, agradecendo a espiritualidade amiga, por estar sempre conosco, pela oportunidade da nossa vida, desse reencontro com pessoas especiais, importantes para nós, que possamos ter um estudo fundamentado no respeito, no entendimento, na troca de conhecimento, e que esse estudo possa nos servir como um instrumento de transformação nas nossas atitudes, na transformação do nosso conhecimento, que possamos pôr em prática tudo o que estamos aprendendo, que estamos desenvolvendo, que seja um estudo bastante solidário nesta noite, que assim seja. Quem quer ler para a gente esse item? Vou ler. Você vai ler, Val? Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ok. Sim? Então, vou começar, tá? A vida de um casal dedicada à educação pela liberdade. O professor Rivaio não tinha a menor intenção de ficar conhecido quando publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857. Tinha uma carreira bem-sucedida como diretor de escola e escritor reconhecido na área da educação. Trabalhou com muito esforço para ampliar na França a proposta libertadora de Pestalozzi. O objetivo era revolucionar os métodos para a formação de crianças e jovens. Até então, jesuítas e materialistas viam as crianças como animais a serem domesticados, mesmo com o uso de violência, imposição de um medo constante, além da competição para valorizar e fazer sobressair os melhores. Em 1825, Pestalozzi criou em Yverdon, Suíça, uma instituição educativa que atraía estudantes de diversos países. Um internato tanto para os que podiam pagar quanto para os mais pobres, sendo gratuito para esses. Nessa época, a igreja controlava as escolas, mas sua preocupação era somente com o catecismo. Os mais privilegiados aprendiam apenas decorando, repetindo as lições, copiando sem parar as matérias, uma disciplina militar. As massas populares eram tratadas como gado e a Revolução Francesa aumentou o medo dos mais privilegiados, apegados aos seus bens. Indivíduos eram escolhidos como professores, sem ter a menor capacitação. Poderiam ser ex-soldados, sapateiros, taberneiros. Bom, Frederic Edy, pesquisador da história da educação, relatou que o pastor Stuber, nos tempos de Pestalozzi, visitou a escola de uma aldeia. Foi encaminhado para uma miserável cabana, caindo aos pedaços. Ao abrir a porta, deparou-se com um amontoado de crianças, desocupadas e irrequietas, fazendo uma grande barulheira. Foi difícil o pastor compreender a resposta quando perguntou sobre o mestre, mas uma delas apontou para um velho decaído afundado numa cama no canto da sala.
Sois vós o mestre escola, meu bom amigo? Sim, senhor, respondeu o velho, esfregando o rosto. E o que ensinai às crianças? Nada, senhor. Então, por que fizeram professor? Questionou Stuber. Ora, senhor, durante muitos anos tomei conta dos porcos da aldeia. E quando fiquei mais velho e fraco para continuar, mandaram-me para cá tomar conta das crianças. Ebi, 1976, página 382. Pestalozzi estava muito à frente de seu tempo e evolucionou a educação infantil. Enquanto as escolas tradicionais adotavam métodos de adestramento, como se a criança fosse um animal a ser domesticado, ele a compreendia como uma alma que fazia do corpo seu instrumento. A educação deveria estabelecer um desenvolvimento harmônico das faculdades, em seus aspectos intelectual, moral e construtivo. O processo educativo está baseado nos esforços da própria criança e desperta suas faculdades, razão, vontade e imaginação, e aprende a fazer uso delas de forma autônoma e integral. Para Pestalozzi, somente quando é mantida a harmonia entre as várias capacidades é que elas estão em conformidade com a natureza humana. Por outro lado, só o que afeta o homem como uma unidade indissolúvel é educativo no sentido adequado da palavra. Ele deve alcançar sua mão e seu coração, bem como sua cabeça, pois nenhuma abordagem parcial será satisfatória. A educação valoriza o termo necessariamente, busca a perfeição dos poderes do homem em sua plenitude. Ebi, 1976, página 638. O objetivo principal estava na vida moral, servindo-se da razão e do físico motor para dar-lhe base. A criança deve ser estimulada para descobrir suas capacidades e desenvolvê-las, ter domínio do descobrir, fazer e agir. Então, uma notinha. Aprender a fazer se refere às habilidades motoras. Saber agir é mobilizar conhecimentos, atitudes, fazer escolhas. E o mais essencial está na graduação de sua evolução. Outra notinha. A graduação evolutiva do conhecimento, aqui proposta por Pestalozzi, será o método fundamental para a elaboração da doutrina espírita. Procedimento adotado tanto por Allan Kardec, em suas pesquisas, como pelos espíritos para o ensinamento dos princípios básicos do espiritismo. Rivaio o compreendia desde a sua formação com Pestalozzi em Iverdon. E o mais essencial está na graduação de sua evolução, eu li a notinha, que é o meio próprio da natureza. Pestalozzi propõe: tem que fazer a cada ato etapas graduadas do conhecimento, nas quais cada nova ideia é apenas um pequeno acréscimo, dificilmente perceptível ao que já é conhecido. Tudo que a criança precisa aprender deve ser proporcional à sua força, ficando mais complicado e difícil no mesmo grau em que seus poderes de atenção, de julgamento e de pensamento aumentam. Enquanto se espalhava a fama de Pestalozzi na França, Ménie de Biran estava preparando o que décadas depois, 1830 a 1850, Kardec chamaria de reação espiritualista, dando as condições perfeitas para o surgimento do espiritismo. Biran criou a psicologia experimental espiritualista, baseada no desenvolvimento da moral como escolha consciente, iluminada pela razão, a partir da lei natural presente na consciência.
Como Pestalozzi, percebeu em Rousseau uma base teórica apropriada. A prática de recitar puramente mecânica é reprovável porque ensina a ler, escrever, traduzir e recitar com palavras insignificantes e vazias de sentido. Sem nenhuma relação com a realidade na qual vive o estudante. Cria nele uma automação mental e uma falta de espírito crítico totalmente nefastos. Gomes, 1862, página 497. Em Bergerac, a educação pública também estava em estado deplorável. Nomeado subprefeito, nem conseguiu apoio financeiro em sua cidade. Nomeou como diretor o senhor Orange, professor de matemática. Qual método didático estaria em sintonia com suas ideias psicológicas? Não teve dúvida alguma. Escreveu cartas a Pestalozzi e amigos comuns, pedindo que lhe enviasse um discípulo para estruturar a prática escolar de seu estabelecimento de ensino. O resultado o entusiasmou. Faz apenas alguns meses que o senhor Barral, discípulo de Pestalozzi, iniciou suas aulas e crianças de 6 a 16 anos já aprenderam não apenas os princípios da leitura, cálculo inteligente, mas também adquiriram hábitos preciosos de atenção, ordem e precisão no uso dos sinais e das ideias que lhes são inerentes. Conseguimos julgar nesses processos extraordinários, em um exame público realizado nos últimos dias e no qual foi visto com surpresa, como algumas crianças resolveram problemas de memórias tão complicados que especialistas em cálculo precisariam da ajuda da caneta. E em página 53, P53. Nene e Pestalozzi passaram a trocar correspondência e desenvolveram forte amizade. Depois do sucesso, Nene planejou criar uma escola normal para formar professores apropriados para fornecer uma educação primária adequada aos pequenos franceses, entre os quais reinava uma profunda ignorância por falta de oportunidade. Mas não foi possível concluir seu projeto. Alguns anos depois, o jovem Hipólito Rivail veria a cidade onde foi criado por sua mãe, Jean Louis, e sua avó Charlotte, viviam num vilarejo, Saint-Denis-le-Bouilh, ao lado de Bourg-en-Bresse, invadida e saqueada pelos austríacos. Seu avô foi guilhotinado e seu pai dado por desaparecido quando o filho tinha apenas 3 anos. Gaio foi criado por mulheres corajosas, de iniciativa e fibra, num ambiente rural, uma mansão de 3 andares. A cidade era rica em cultura. Falamos bastante sobre essa fase na obra Revolução Espírita, a teoria esquecida de Kardec, para a qual remetemos o leitor interessado. Quando ocorreu a invasão, sua mãe, Louise, o levou para o castelo de Pestalozzi, vendendo propriedades para pagar todos os anos do internato. Lá, Rivail aprendeu a aprender, desenvolveu a capacidade crítica de descobrir as leis da natureza, discernir entre as hipóteses as válidas e as inválidas, e dentre as válidas, a mais adequada. Reconheceu na natureza uma força organizadora maior, regendo o universo por uma harmonia onipresente. Estava resoluto levar essa educação libertadora para sua pátria,
seria a razão de ser de sua vida. Conhecemos a trajetória. Sua mãe e o tio o acompanharam para Paris. Lá passaram a viver num apartamento. Rivaio tornou-se diretor. Surgiu a oportunidade de alugar um grande instituto, antigo hotel e monastério dos jesuítas. Só o salão comportava 500 pessoas. Tinha jardins, passeios, refeitórios, cozinhas e lavanderia. Administração, dormitórios e inclusive a moradia da família. Um lar para crianças e jovens, inclusive estrangeiros. Organizou uma instituição de referência, adotando os métodos de Pestalozzi. Estava, assim, realizando na França o sonho de dois amigos, Denis Diderot e Pestalozzi. Em 1832, a mãe de Rivaio escreveu uma carta para os pais de Amélie Gabrielle Diderot, conforme os costumes da época, para lhe dizer sobre o interesse do filho em pedir-lhe casamento. Em 13 de agosto de 1831, o professor escreveu a Amélie: minha mãe acabou de receber a resposta do senhor vosso pai, a solicitação feita por mim através dela. Apresso-me em aproveitar dessa permissão que ele me concedeu para vos exprimir diretamente toda a alegria que esse consentimento me proporcionou, e quanto feliz eu seria que a vossa determinação pessoal corresponda à minha expectativa. Sem dúvida, não vos será uma surpresa não encontrar nessa carta um estilo muitas vezes empregado para tais ocasiões. Confesso-vos não ter nenhuma experiência nisso e de não ter disposição para fazer demonstrações enfáticas, cuja realidade repousa muitas vezes num consentimento demasiadamente fugaz. Prefiro a essas vãs maneiras de demonstração a expressão de uma estima recíproca, a única capaz de assegurar uma felicidade duradoura, ao abrigo do tempo e das vicissitudes. E ouso acreditar que vós compartilhais desse meu sentimento, e que os nossos pais verão com maior satisfação uma união fundada nessas bases. Eu gostaria de assegurar-vos, senhorita, que vós encontrareis em minha mãe e em meu tio parentes que se afeiçoarão a vós como uma filha e que aguardam igualmente ansiosos que seus votos se concretizem com sua chegada entre eles. Manuscrito Sedor, Kent, número 1931-08-13. A resposta positiva do pai dela culminou com um casamento em fevereiro de 1832. Ela era professora de letras e artes e escritora. Tinha 36 anos e ele 27. Não era comum uma mulher de uma família rica dedicar-se aos estudos e ao trabalho. Ele enfrentou os preconceitos e remou contra a maré. Rivaio a convidou para ser governanta, orientando o trabalho das páginas e demais funcionários. Os desejos daquela carta de 1832 se realizaram. Estavam sempre juntos, ela o chamava de querido amigo. Nas trocas de carta contavam todos os seus afazeres e pensamentos um ao outro. Mas ela dizia que as notícias nunca substituiriam a alegria de sua companhia. Depois de uma coerente viagem a Lyon, Rivaio escreveu a Amélie do hotel L'Étude de France, quando ela estava na propriedade rural dos pais em Château de Lourdes.
Ele descreve o que se passou no vagão de trem. Na maior parte do caminho, tive o prazer de ter a companhia de uma criança de 1 ano no carro que, por seus gritos e cheiros, nos ofereceu uma pequena repetição da tarefa e me fez desfrutar antecipadamente nos encantos da paternidade. Manuscrito Sedor, Kempf, número 834, underline 08, underline 20. E termina a carta expressando sua afeição. Beijando você com todo carinho do marido mais amado, que ama sua amada e querida esposa, tanto quanto o marido terno e amoroso pôde fazer. Que assim seja. HLD Rival. Transmita meu afeto e respeito aos seus pais. Não sabemos se foi uma filha natural, tem uma notinha aqui. A informação sobre a filha de Rivaio e Amélie foi o resultado da pesquisa apresentada no artigo Louise, filha adotiva de Kardec e Amélie, 2018, de Charles Kent, atualmente presidente da Federação Espírita Francesa. Adotada ou criada por eles, mas em 23 de agosto de 1841, quando viajou novamente para Lyon, agora em razão do funeral de sua tia, René Matelotte, depois de tratar de diversos assuntos, pediu a Amélie que abraçasse a sua pequena Louise, agradecendo a cartinha que ela tinha enviado para o pai. Manuscrito Sedor Kempf, número 184, underline 08, underline 23. Rivaio e Amélie foram pais extremamente dedicados. Combinavam juntos a educação da menina, sempre despertando os valores dela, incentivando suas primeiras conquistas, admirando seu progresso. Numa carta de 15 de agosto de 1842, Rivaio diz a Amélie estar feliz por ela ter prolongado sua estadia em Château Villars. Pela satisfação de estar com seus pais e poder lhes prestar cuidados na idade deles. Quanto a Louise, comentou: compreendi com prazer que Louise trabalha bem na leitura e escrita. Progredindo bastante, fiquei muito satisfeito com sua pequena carta. Quero que ela possa ler sozinha a que lhe enviei. Manuscrito Sedor, Kempf, número 842, underline 08, underline 5. Em seguida, trata com Amélie do ensino de cálculo. Explica longamente as instruções para o aprendizado aritmética do Louise. Afinal, ele chegou a escrever livros didáticos sobre o tema amplamente aplicados na França para o ensino primário. Na ausência da máquina de cálculo, a menina brincaria com fichas. Umas valendo 100, outras 10 e 1. Com elas, iria compor os números menores inicialmente e progredindo depois. O número 241 escreveria como 2 fichas de 100, 4 de 10 e uma de 1, formando uma fileira, unindo os símbolos com seus significados naturalmente. Depois disso, ela aprenderia que, após montar o número 19 com uma ficha de valor de 10 e 9 de valor 1, ao acrescentar uma ficha de valor 1, serão 10 delas, e então poderá trocar uma de valor 10, formando 20. Certo dia, Rivaio escreveu à esposa que algumas dependências tinham sido desinfetadas e que ele precisou dormir na cama de Louise. Sempre trocavam amabilidades e lembranças pelas cartas, o que nos leva a presumir
união e cuidado com os quais a cercavam quando estava em família. Todavia, as cartas revelam que a menina tinha uma saúde frágil. Rivaio consultava uma sonâmbula famosa de Paris, pedindo diagnóstico e tratamento. Uma carta de 29 de setembro de 1845, ele escreveu para Amélie: como você me dizia que não me escrevesse, seria porque Luiz estaria melhorando? Bom, vou repetir. Como você me dizia que, se não me escrevesse, seria porque Luiz estaria melhorando? Então, espero que a melhora tenha se confirmado. Concebo que isso tudo deve lhe causar tormento e fadiga, porquanto você precisava muito de repouso. Manuscrito Sedor Quente, número 1845, underline 09, underline 29. Afinal, também sua esposa precisava de constantes cuidados, pois um acidente, quando jovem, deixava sequelas com diversos sintomas recorrentes. Em 1845, a menina deveria ter seus 11 ou 12 anos. Amélie estava em Paris. Já não havia mais um instituto Rivaio na rua de Sèvres. Mais velhos cuidavam de um pensionato para meninas na rua Manquinsil. Rivaio estava viajando quando sua esposa recebeu uma carta de Chateau de Lille de seu querido pai, em avançada idade, 77 anos. Abre aspas. Eu lamento, minha querida Amélie, o evento infeliz que você anuncia na sua última carta, como o que você tinha escrito para nós e que Madame Grindon havia nos dito. Eu esperava todos os dias receber essa má notícia. Manuscrito Fedor Quente, número 1845, underline 20, underline 20. Ninguém desejava essa notícia, mas o pai... Oi? Oi? Pode continuar, Val. O Satírio está com o microfone aberto. Amigo, fecha seu microfone. Tudo bem. Ninguém desejava essa notícia, mas o pai não pôde fugir de comentar a dolorosa morte da amada Luíse, centro da atenção e cuidados de toda a família. Ele continua, e podemos imaginar toda a emoção do senhor Boudet, lamentando-se sobre a querida neta. É muito triste, abre aspas, é muito triste e muito lamentável deixar a vida quando estamos apenas começando a aproveitá-la, enquanto outros que tiveram uma longa carreira poderiam terminá-la sem se arrepender tanto. Idem. Talvez ele estivesse pensando em si mesmo, próspero tabelião, com uma família feliz, vivendo confortavelmente. Ou em Rivaio, realizado em seu projeto de educação, tendo estruturado um respeitável instituto, uma carreira brilhante nas ciências, escritor respeitado. Compreendia muito bem os caminhos que uma nação deveria seguir para formar gerações futuras e regeneradas, em busca da fraternidade. E então o senhor Boudet lembra sua filha, abre aspas, ou, abre aspas, como você me diz, não é da natureza do homem ser perfeitamente feliz. Devemos nos contentar com a porção que nos é distribuída. Fecha aspas, idem. Pensamento realista, pois neste mundo, mais ainda naquela época, enfrentar desgostos e adversidades é para todos.
Por fim, o velho pai faz uma referência ao marido de Amélie, abre aspas. Percebo quanto isso deve ter afetado o senhor Rivaio. Desejo que ele se recupere. Fecha aspas, idem. Amélie e Rivaio formaram um casal de lutadores pelos valores da educação na França, unindo-se para superar os preconceitos do velho mundo, em busca da esperança de novos tempos. Isso no dia a dia, cuidando em tempo integral de jovens e crianças, a mais ampla responsabilidade. Depois, lhe surgiu a tarefa de cuidar especialmente da pequena Luísa. Da mais ampla tarefa, a educação de seu povo. Para a mais importante, a formação de uma criança. Todavia, eles muitos sabiam sobre o despertar dos valores da alma, mas possuíam senso comum sobre a vida após a morte. Uma única vida e um destino eterno. Por que morria uma criança inocente, ainda despertando seus valores, imersa nas alegrias das descobertas, a felicidade inocente das primeiras conquistas? Os abraços do pai, amoroso, quando lhe mandou uma cartinha, contando as coisinhas do sítio, as galinhas do quintal, enquanto Amélie a incentivava, acompanhando por cima de seus ombros. Centenas de lembranças não saem da memória de quem vive a maior dor possível na terra, que é a de enterrar um filho. O que parece romper com a ordem natural das coisas, da vida, da natureza. Podemos imaginar que Rivaio, sim, se recuperou. Tratava-se de um homem determinado, confiante e esperançoso. Mas não deve ter sido fácil retomar a rotina e encarar dias sem a presença da pequena Luísa, que tinha o mesmo nome de sua querida mãe. O casal trabalhou com o pensionato até 1850, quando a igreja conseguiu retomar parte de seu poder sobre o ensino. Rivaio passou a dedicar-se ao trabalho de contador e administrador de empreendimentos. Assumiu algum deles. Por uma ironia do destino, se estabeleceu como contador da filial parisiense da editora e livraria católica J.B. Pelagot et Cie, editor dos jesuítas e ultramontanos, cuidando também secretamente do jornal católico L'Univers. Foi quando, em 1854, ouviu falar das mesas girantes, dos médiuns, das comunicações dos espíritos, iniciando a história que todos os espíritas conhecem. Adotando o pseudônimo Allan Kardec, o professor Rivaio publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, com apenas 501 questões, divididas em 3 partes, em 18 de abril de 1857. Fez todo o trabalho com o sacrifício de seus momentos de descanso, com o apoio da Amélie, pois estava em seu escritório durante o horário comercial de segunda a sexta. A obra foi um sucesso, esgotando-se rapidamente. Mas Rivaio ainda mantinha a sua rotina. Os dois tinham hábitos simples, apesar da explosão de consumo pelo qual passavam Paris e o mundo. Rivaio, no entanto, percebeu que estava diante de uma oportunidade grandiosa para a humanidade, o resultado das explicações dos espíritos superiores sobre os mais diversos ramos de conhecimento, mas, principalmente, demonstrando o mundo espiritual diverso dos dogmas e fantasias criadas pelo homem durante milênios.
suposições contraditórias, histórias fantásticas e impossíveis de acreditar quando se faz uso da razão. E aquele era um novo tempo, quando o pensamento científico demonstrava seu valor dia após dia. Os espíritos demonstraram que a vida espiritual é regida por leis, da mesma forma que o mundo físico. Ao perispírito, com sensações e percepções próprias do espírito. Ainda havia muito a pesquisar. O professor Rivaio percebeu que poderia fazer uso dos instrumentos e métodos das ciências filosóficas, que conhecia com grande profundidade. Anteviu transformar em estudos psicológicos os diálogos com os espíritos, os depoimentos, simples opiniões, mas elevados às centenas e aos milhares por meio de inúmeros médiuns, permitiram completar a obra, conhecendo uma mais ampla teoria do mundo moral. Por seus cálculos, se trabalhasse em tempo integral, levaria 3 anos para realizar a tarefa. Mas como se tinha trabalho fixo? Conversou com Amélie e demonstrou que uma nova fase estava surgindo como oportunidade de suas vidas. Depois de trabalhar para a educação dos jovens, se dedicaram à pequena Luísa. Agora estavam amplamente consolados pela fé racional na reencarnação como instrumento de evolução do espírito. Toda a vida tem sentido, tem finalidade e tem importância. Cada personalidade humana tem sua missão, seus desafios. As escolhas das provas garantem tanto a liberdade mais ampla como uma responsabilidade pessoal absoluta. No lugar do falso ensinamento do materialismo, que tenta aplacar a consciência pelo nada, havia a mais perfeita bondade divina, que dá infinitas oportunidades para todos os seres conquistarem suas qualidades e superarem suas imperfeições, tendo como resultado a felicidade proporcional ao mérito, ao esforço e dedicação de cada um. A pequena Luíse nada perdeu do amor, dedicação e ensinamento de seus pais, Rivaio e Amélie, por deixar este mundo. Todos os valores são conquistas de seu espírito em sua caminhada. Também a vivência traumática de sua morte serviu para a conscientização e despertar de toda a família. Não só a morte não existe, mas cada minuto da vida é importante e útil. Agora, o casal poderia servir à causa da educação da humanidade, contribuindo para a revolução moral mais ampla que a revolução científica que o mundo estava elaborando. Rivaio elaborou um completo plano de trabalho, como todos os orçamentos calculados detalhadamente. Uma sala de pesquisa para muitos médios, pesquisadores e a audiência. Uma revista para comunicação com os demais grupos, a correspondência. Pensaram juntos nos pormenores. Amélie precisaria voltar a trabalhar. Renunciaram à vida social, nada de passeios e visitas. Não haveria recurso para secretários ou qualquer funcionário. Os dois precisariam dividir todo o trabalho. Um investidor se propôs a custear os 3 anos iniciais, mas pediu para manter sua ajuda em sigilo. O apartamento na rua Saint-Anne, 59, parecia adequado. Os móveis guardados de seu antigo escritório no Instituto Rivaio foram aproveitados, mas nada foi fácil dali em diante. Em poucos meses, o investidor deixou de enviar
Sua ajuda mensal sem explicações. As coisas apertaram, mas tudo deu certo. O trabalho tomou grandes proporções. Kardec dormia 3 a 5 horas por dia. Amélie dividia as tarefas, passava limpo os rascunhos de cartas, recebia visitas, participava ativamente da elaboração da doutrina espírita. Depois de 3 anos cumprindo sua previsão, chegava ao público a segunda edição de O Livro dos Espíritos, agora com 1019 questões, dividida em 4 partes, em 18 de março de 1860. O trabalho estava só começando. Abre aspas. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Fecha as aspas. O Céu e o Inferno, prefácio da edição original. O professor Rivaio não se contentava em dirigir as sessões, escrever a revista espírita mensalmente, fazer viagens, orientar as centenas de grupos que estavam se formando pelo mundo, estabelecendo com ele correspondência, enviando mensagens, debatendo as questões propostas pelo periódico. Não, ele também não dedicava grande parte de seu tempo para atender todos aqueles que sofriam e viam no Espiritismo uma luz em seu caminho. Anotamos na obra Autonomia, onde apresentamos muitos exemplos tirados dos seus manuscritos, que Kardec auxiliou centenas de pessoas todos os meses, em volume crescente, espalhando as sementes da esperança. Será no exame do acervo de suas cartas inéditas que poderemos conhecer esse aspecto fundamental de sua biografia. Foi nelas que ele relatou os mais profundos de suas próprias dores e sofrimentos, sem nunca se queixar publicamente. Abriu mão do tempo reservado à sua vida pessoal para dar conselhos, esclarecer as dúvidas, evocar espíritos a pedido de familiares, fazer diagnósticos, além de pessoalmente ter retirado jovens das ruas, visitado familiares de presos, indo ao encontro do sofrimento antes mesmo que os indivíduos precisassem se humilhar pedindo socorro. Enfim, ele deu o exemplo da verdadeira caridade. A liderança de tão grande importância necessariamente deveria cair em mãos preparadas, e assim se comprova pelos fatos. Nossa. Cada pedido de auxílio merecia uma resposta especial, apropriando a doutrina ao seu caso. Para alguns, alertava a necessidade de refazer o caminho. Há um senhor que se achava o pior dos seres, imperdoável diante de Deus, Rivaio diminuiu sua preocupação. Mostrou a complacência divina, que renova sempre as oportunidades. Escreveu muitas páginas e prometeu continuar conversando com ele quando fosse à sua cidade. Numa carta que enviou no dia 17 de julho de 1860, num dos exemplos do livro Autonomia, página 456 e 7, respondeu a uma senhora interessada na doutrina dos espíritos. Ela não estava enfrentando problemas. No lugar disso, buscava a oportunidade de ser útil, aproveitando o tempo de sua vida. Allan Kardec diz a ela: é para mim grande satisfação quando vejo o bem que a doutrina espírita produz e as
consolações que ela realiza. E tal satisfação, devo dizer, me é largamente concedida face ao número de pessoas em que a doutrina efetua verdadeira revolução moral, reduzindo umas ao bom caminho e desviando outras de atos de desespero. Se a senhora soubesse de tudo quanto diariamente testemunho, de todos os fatos íntimos que minha correspondência me revela, de tantas confidências que muita gente me honra fazendo-me, a senhora compreenderia ainda melhor quanto devo ficar, não orgulhoso, mas feliz, como a senhora o disse bem, por ser um instrumento de bons espíritos. A senhora havia pedido a Kardec que, com firmeza, a repreendesse, se fosse preciso. E Kardec respondeu a esse apelo, afirmando: em verdade, procuro um motivo e confesso-lhe, não encontro nenhum. Vencer sem perigo é triunfar sem glória. A calma lhe volta ao coração. A satisfação que experimenta quando consola um aflito são testemunhos que lhe não podem deixar dúvidas sobre o bom caminho que encontrou. Continue, pois, a fazer felizes os desgraçados material e moralmente, e todos os que a senhora estiver assistido a abençoarão quando chegarem ao mundo dos espíritos. Não se importe com os ingratos. Difunda a luz, difundindo o espiritismo. Continue a meditar a doutrina espírita, aprofundando os estudos de todas as partes que a compõem, lendo muitas vezes os pontos capitais, a fim de bem se esclarecer a respeito. E cada vez descobrirá, relendo, algo de novo e aurirá outros temas dignos de reflexão. Mas faça-o com calma, friamente, sem entusiasmo, guardando-se bem da extinção, que, em vez de esclarecer, cega. Reserva, por fim, um último conselho. Dizendo-lhe que medite bastante no Espiritismo, não em tempo, e faça dele sua exclusiva ocupação. Ele não deve absorvê-la de tal modo que leve a negligenciar as coisas essenciais da vida terrestre. Deus não quer isso. Nos colocou aqui na Terra para vivermos e cumprirmos certos deveres. Quer apenas que as coisas sejam consideradas pelo que valem para esses fins. A inferioridade do espírito está na razão direta da importância que ele ligue às coisas que constituem a superioridade do mundo material, gastando a maior parte do tempo em futilidades que alimentam a vaidade, mas certamente não o superelevam. As antigas dificuldades de saúde de Amélie se agravavam. O trabalho exaustivo de Kardec acumulava desgastes em seu corpo físico. Chegou a se ver paralisado por um mês, sem poder ao menos falar. As cartas chegaram a ser de 6 a 8 mil por ano, chegando religiosamente ao seu endereço. 2 pontos. Eis do que as pessoas que querem vêm nos endereçar documento. Deve-se persuadir. O tempo material nos falta frequentemente para lhes responder tão prontamente e tão longamente como, sem dúvida, conviveria fazê-lo. Mas como responder com detalhes a milhares de cartas por ano, quando se está obrigado a fazer tudo por si mesmo e que não se tem sacrifício para ajudar, e que não tem secretário para ajudar?
Seguramente a jornada não bastará para tudo o que temos a fazer, se nós não lhe consagrarmos uma parte de nossas noites. Kardec, Revista Espírita, 1860, setembro, página 19. Mais de 1.000 centros participavam do desenvolvimento da doutrina espírita. Depois do livro espírita vieram todos os outros. 2 pontos. Era preciso dar-lhe os desenvolvimentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações. À medida que eles se desdobravam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos no livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista particulares. É o que fazemos nessa obra. A partir de um outro ponto de vista, é que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar, que virão a seu tempo. Kardec, Céu e Inferno. Prefácio da edição original. Passaram mais de 10 anos dedicados à edificação do Espiritismo. Em abril de 1869, no apartamento, o contrato do apartamento iria vencer. Os planos estavam feitos. A nova sede da Rua Delírio. A casa nova da Vila Seguir. A casa nova da Vila Seguir. A sociedade reestruturada para ser gerida de forma colegiada, controlada por uma grande assembleia. Vai pretendia ocupar posição discreta, auxiliar. Participaria da organização das amplas estruturas do espiritismo. Finalmente, voltaria a conviver com sua esposa, retomando os dias em que escreveu a Amélie. Abre aspas. Com todo o carinho do marido mais amado, que ama sua amada e querida esposa, tanto quanto o marido terno e amoroso pode fazer. Fecha aspas. Mas não eram esses os planos do destino, pois caiu fulminado por um aneurisma, depois de passar a noite em claro preparando a mudança. O ambiente em natural desordem, a porta entreaberta da sala de sessões, a pequena sala de visitas. A senhora Kardec estava sentada num canapé, acompanhada da cara amiga Betty Fro. Do outro lado, o senhor Delane, pai de Gabriel, de frente para os 2 colchões que sustentavam o corpo deitado, com o Rob, olhar de quem parecia repousar. Silêncio tranquilo, dever cumprido. Uma cena triste, mas serena, carregada da verdadeira compreensão. Amélie, certamente envolta em saudades, um aperto no coração. Afinal, tinha 74 anos de idade e 38 de casamento. Mas a certeza da continuidade e a presença invisível a revestiam da mais plena paz. Parou? Começa outro? Começa o outro? Ainda não, Val. Vamos conversar um pouquinho, ver, né? Que foi corrida a leitura, tem bastante coisa. Se alguém quer comentar alguma coisa, você sabia? Foi muito rápido. Não, é porque foi corrida, assim, corrida no sentido, né, da gente não parar, ir parando e comentando. Mas tá. é bom que eu acho que é um capítulo que é um trecho, né, um item onde ele está discorrendo, né, sobre a vida de Kardec, o casamento, a filha, o processo dele com Pestalozzi. Então, acho que, né, foi bacana fazer essa leitura mais corrida. Mas agora a gente conversa um pouquinho, ver quem quer comentar.
Eu gostei muito de ter lido, porque a parte do Pestalozzi, nossa, mexeu muito comigo. Eu fiz pedagogia, eu vi tudo isso. E eu trabalho em escola, e eu fiquei assim, pondo a realidade, como está tudo tão diferente daquilo que foi proposto, como está longe. Então, mexeu bastante comigo isso daí. E a parte também da filha dele, né? Pelo que eu entendi, foi descoberto através de carta, né? Que existia essa filha. Não tinha outro, não tinha sido citado em outro lugar. Foi isso mesmo? Pelo manuscrito, né, que o Charles Kemp encontrou. Certo. É isso. E quem mais quer comentar? Jerusa? Ô, Ju, numa parte dessa leitura, fala que ele consultou uma sonâmbula, não é isso? Tem essa parte. Como é que era essa consulta? Como é que funcionava isso? Sabe dizer? Então, eu vou falar pelos casos, não sei no caso dela em específico, né? Vou falar nos casos que eu li da Revista Espírita. Então, por exemplo, tinha um caso da Revista Espírita de um senhor que ele tinha ido ao banco sacar o dinheiro. E aí ele sumiu, ele não retornou para casa. E a família foi procurar essa sonâmbula e para ver o que tinha acontecido. E aí essa sonâmbula entrou, né, no estado sonambúlico, e aí ela falou que ele não tinha sido assaltado, que ele tinha sofrido um acidente durante o percurso e que aonde ele caiu, o corpo tinha sido arrastado, né? E que aí ela foi descrevendo o local onde tinha acontecido o acidente, o percurso onde o corpo foi levado e que eles encontrariam o familiar lá, e assim aconteceu. E tem um outro caso de uma, que eu me recordo agora, assim, de primeira, que teve uma moça que, acho que chegou uma visita na casa dela, e ela guardou tão bem guardado o dinheiro, que depois ela não recordava onde ela tinha guardado. E eu rio, porque eu já fiz isso. Só não achei a sonâmbula para ajudar a achar, mas já fiz isso. Guardar bem guardado, que eu escondi de mim mesma. E aí ela foi procurar a sonâmbula, porque quando no momento que ela estava aguardando, uma pessoa, acho que a visita entrou no quarto e ela ficou acreditando que a pessoa viu onde ela guardou o dinheiro e tinha entrado lá sem ela perceber e roubado o dinheiro. E aí ela conversou com a sonâmbula e ela falou: não, o dinheiro está em tal, assim, 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 em tal lugar lá na sua casa, dentro do armário. E aí ela voltou para casa e procurou e realmente estava lá. Não sei se alguém mais lembra de algum caso da revista Espírita. Então esse fenômeno do sonambulismo, no caso, ela teria mediunidade também? É isso Não, também? o sonambulismo Não? é uma faculdade dela. Ah, não tem nada a ver com mediunidade. Não, porque quando a gente estuda Mesmer, ele colocava a pessoa num estado sonambúlico. Aí é uma coisa. E a própria pessoa ter a capacidade de entrar nesse estado sonambúlico é outra. Pelo menos é assim que eu entendo. É isso que eu estou entendendo também, só queria ter a certeza se eu estava certa no pensamento. Mas Obrigada. Mas não é um tipo de mediunidade? não. O Não. estado sonambúlico, por tudo que a gente está aprendendo, a hora que a pessoa entra no estado sonambúlico, o espírito, né, se desprende do corpo e ele tem uma capacidade ampliada de ver tudo o que acontece, inclusive no mundo espiritual. Não sei se Jerusa faz o curso de Mesmer com a gente. Faz, Jerusa? Não Tá. faço. Então, o que acontece, né? No estado sonambúlico,
Por exemplo, vamos supor, né, que eu tivesse em estado sonambúlico. Então, o espírito mesmo que se desprende, conversando com quem está fazendo a interface comigo, diria assim: fala para Marisa que ela está com um problema de fígado, por exemplo. Então, veja, essa amplitude maior que o espírito tem de ver, ele tem. E aí, quando ele volta ao estado normal, ele não lembra absolutamente de nada. Então, é assim: eu, em estado sonambúlico, sou capaz de dizer para o meu. Vamos supor que a Ju está fazendo a interface comigo. Eu vou dizer assim para a Ju: Juliana, fala para a Marisa para ela procurar um médico, porque ela está com um problema no fígado. Então, o estado sonambúlico, como o espírito se desprende, e ele tem essa capacidade ampliada de ver, inclusive, o que se passa no mundo espiritual. Então, essa capacidade de ver as coisas, como no exemplo que a Juliana contou, é uma característica do indivíduo em estado sonambúlico. Pelo menos é o que eu entendo de tudo que nós aprendemos. Sim, mas a gente também vê médiums fazendo isso, que não está em estado sonambúlico. Sim. Quando Então, o Kardec vai explicar no Livro dos Espíritos, ele vai colocar como um estado de emancipação da alma, que até está lá nesse capítulo, né? E aí ele coloca a catalepsia, a letargia, né? A transmissão oculta do pensamento, a morte aparente, os estados de êxtase, que depois ele traz isso lá no estudo da Gênese, no capítulo dos fluidos. E aí ele já começa, quando ele, lá na emancipação da alma, ele vai falar: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal. Daí ele vai fazendo as perguntas sobre o estado de emancipação. E aí ele vai, né, trazendo esses estados. Ainda hoje existe acompanhamento com sonâmbulos ou não? Eu não conheço nenhum. O que eu conheço hoje é a questão da hipnose, né? Que a gente vê. Mas são coisas diferentes, né? A hipnose e o sonambulismo, né? São coisas diferentes. Porque o Mesmer tinha a capacidade ou tinha o conhecimento de induzir a pessoa ao sonambulismo, que isso facilitava os diagnósticos, né? Que foi o que você é o sonambulismo provocado. Isso. Né? Que é diferente do sonambulismo natural. E que colaborava para o diagnóstico do próprio paciente, né? da própria pessoa. Agora, hoje não existe isso, hoje não tem esse tipo de acompanhamento. Eu não conheço alguém que estude o sonambulismo ou que trabalhe no processo de cura pelo sonambulismo, mas pode ser que exista, né? Eu estou falando assim. Eu não conheço. Quem estava falando isso com a gente outro dia não foi o Conde? Conde, se manifesta. Manifeste-se, Conde. Não falei, não. Eu também não lembro do Conde ter falado isso. Então, eu estou sonhando aqui. Ainda bem que você entrou no estado de eu ainda emancipação da alma. Ô, Ju. Oi, Má. Eu queria pontuar uma coisa aqui que é muito interessante o que ele fala, né? Que a gente vê que já Kardec, nessa época, já recomendava como deveria ser o estudo da doutrina espírita, né? Então, quando ele diz aqui nessa carta: continue a meditar a doutrina espírita, aprofundando o estudo de todas as partes que a compõem, lendo muitas vezes os pontos capitais a fim de bem se esclarecer a respeito. Então, e assim, um pouco mais para trás, quando a gente estava lendo sobre a importância do raciocínio analítico, eu vou falar por mim, né, gente? Mas eu acredito que boa parte de nós não teve na escola essa prática do exercício analítico, né? Nós não aprendemos a pensar, a gente decorava. E se fizesse pergunta, ai daquele que, né? Eu estou em colégio de freira, então
Ai daquele que, principalmente nas aulas de religião, né? Quando eu ia perguntar alguma coisa, mas como assim, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias, mas como assim? Então as freiras davam assim, né? Um cala-boca na gente sutilmente, né? Que não era para perguntar. Então, essa retomada agora, né, da essência da doutrina espírita, e que nos leva, o que nós estamos fazendo, né? Lendo, usando o raciocínio analítico, pesquisando, estudando, deduzindo profundamente, lendo quantas vezes forem necessárias. Então, era isso que Kardec já desde sempre recomendava, né? E que nós, boa parte de nós, nunca fez, né? Eu estava lendo, eu li um artigo, tem uma outra coisa, se alguém quiser, embora o Obras Póstumas existe sempre um pouco de reserva, mas o Paulo mesmo outro dia falou que assim, boa parte, a maioria dos artigos, né, são da autoria de Kardec. E eu justamente separei, porque eu estava estudando, tem lá no Obras Póstumas, muito interessante, que é um artigo que chama-se A Primeira Iniciação de Allan Kardec no Espiritismo, que Kardec mesmo conta como foi, né, a história dele. Ele dizendo, minha primeira iniciação no Espiritismo foi em 1854, quando ele vai conhecer o senhor Fortier, e por aí vai. E aí é muito interessante, porque eu estava lendo também na introdução do Livro dos Espíritos, né, e eu pus até lá no Autonomia, em que Kardec mais uma vez fala que a verdadeira doutrina espírita, né, é aquilo que os espíritos nos trouxeram, e que nós estudássemos, quer ver? Deixa eu ver, eu vou achar rapidinho para vocês, e é muito bonito, tem tudo a ver com esse trecho que a gente leu, porque a importância que agora, finalmente, nós estamos, né, estudando a doutrina espírita de verdade. Ele diz assim, ó, a ciência espírita compreende duas partes, experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, ou seja, né, só a parte experimental, não conhece a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. Aí vem esse trecho agora que eu acho importante. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e formar opinião. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, mais uma vez, a importância que ele dava, né, essa coisa do critério quando a gente vai estudar. Eu entendo, que eu confesso para vocês, desde os 15 anos eu estou na doutrina espírita, mas eu nunca estudei com tanta profundidade, com mais colegas até, tirando proveito de conclusões, né, de comentários, e não de opiniões, porque opinião vira achismo, né, mas de conceitos que foram muito bem entendidos, e entendidos a ponto de garantir a unidade de princípios, que é quando a gente entende definitivamente um conceito, um princípio, e podemos divulgá-los de uma forma coerente, de uma forma fidedigna. Então, essa parte eu acho muito importante, né? Kardec sempre nos chamando ao raciocínio analítico, né? Ao critério de analisar cada palavra, e é isso que nós estamos fazendo agora. Que bom que nós estamos fazendo isso, né? Que bom, porque nós estamos estudando realmente. Muito bom, né? Mas eu penso também, Má, que, assim, por mais que a gente estudasse, era, às vezes, parece que faltava alguma coisa. Não? Pelo menos para mim era essa sensação que eu tinha, assim, parece que tem alguma coisa estranha. E, às vezes, as respostas que eu recebia, assim, das minhas dúvidas,
não me satisfazia. Eu falava, ai, mas não me satisfez essa resposta. Você E não imagina quando sei eu se não era o meu momento, assim, né? E isso que você falou, eu acho importante que você, né, trouxe ali, do que Kardec colocou, a recomendação. Então, quanto mais a gente lê uma obra, né, mais a gente vai se apropriando dela. Tem até aquele livro que é um best-seller, ele chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Quando ele fala do processo de leitura, ele fala que a primeira vez que a gente lê um livro é só para a gente entender sobre o que está sendo dito naquele livro. Né? Aí a segunda vez que a gente lê, a gente vai procurar, né, o significado dos termos, os significados conceituais, o o que contexto. E por último, que a gente, numa outra leitura, que a gente consegue se apropriar verdadeiramente, né, daquilo que está sendo trabalhado naquela ideia, naquele entendimento. Imagina, né, as questões espirituais. O Né, Paulo fala isso, né? Quando foi lançado Nem Céu, Nem Inferno, né, esse livro, o Paulo falou, primeiro leiam corrido. Primeiro ele pediu para ler o capítulo 8 para a gente se inteirar, né? Aí ele falou, leiam uma segunda vez corrido, para vocês se inteirarem. Numa terceira vez, vocês vão ler entendendo as ideias, entendendo os conceitos, e é verdade mesmo, né? Essa é a minha terceira vez que eu estou fazendo com vocês. Eu primeiro li corrido, depois eu estudei com uma amiga, de fio a pavio, e agora fazendo com vocês. Realmente, quanto mais a gente vai depurando, né, Ju? A gente vai decodificando, e isso é fundamental para o entendimento, né? Para quem depois, né, quiser, eu vou dar a página aqui que eu peguei. Para quem depois quiser ver mais sobre o sonambulismo, que não dá tempo da gente, né, aprofundar nesse estudo importante, começa lá na pergunta 425, né? E aí ele já ali, né, na 425, ele já começa a falar sobre o sonambulismo, tá? Para quem depois quiser trazer, ele vai falar a diferença do êxtase e do sonambulismo. Isso aí é do Livro dos Espíritos? Tá falando? Do Livro dos Espíritos, na 425. E aí, para complementar, tem lá na Revista Espírita, tem, né, bastante casos de sonambulismo. Esses foram os dois que eu mais me recordo por causa do estudo da Gênese. Mas é isso, pessoal. A gente vai parar aqui. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, mas a gente vai parar na página 228, a união em torno da sociedade de bordéis, que eu acho que é um tema bem importante. E aí a gente lê ele, né, numa sequência de entendimento. Tudo bem? Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão a gente finaliza. Satiro, você passa recolhendo a bagunça, por favor. Se a gente sujar a sala. Satiro, não esquece de publicar lá no Autonomia, por favor, hein? Eu lembro ele, Má. Por favor, é que ele já está ficando meio, né? O alemão está chegando perto dele, ele esquece as coisas, Juliana. Pode deixar que eu lembro ele. Tá é você que estava de câmera fechada, amigo, que vai fazer a prece hoje? Posso até fazer. Vamos ver se eu consigo fazer uma prece aqui. Hoje, desculpem, eu realmente estou muito cansado hoje. Vamos em frente. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de podermos estudar, compreender melhor como podemos viver de uma forma que possamos evoluir e nos melhorar dia a dia.
com os exemplos desse nobre mestre que tanto nos ajudou, trazendo-nos a codificação, Kardec. Muito obrigado por nessa oportunidade, por estarmos entre colegas e podermos estudar todos os dias e aprofundarmos nossas leituras e nosso conhecimento. Que assim seja. Sim, sim. Boa Pessoal, noite, boa semana. só antes, semana que vem é feriado, a gente Semana vai que ter vem um tem show aula.